Todos acharam? Quem não achou, pede ajuda, diga misericórdia. Todos acharam? Amém? Oh, Senhor Jesus. Amém? Eu vou efetuar aqui a leitura e os irmãos acompanham. No capítulo 12 de Atos, o seu verso 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Feche seus olhos. Ó Senhor Jesus, soberano Deus e eterno e glorioso, diante de ti a minha vida e a vida também da tua igreja. Meu Deus amado, que não seja eu, mas o Senhor. Pai, que diminua eu e o Senhor cresça a tua vida em mim. Meu Deus, que o teu Espírito Santo ele possa me usar. Pai, não o que eu quero falar, mas o que o Senhor quer falar aqui nesta noite. Por intermédio da tua palavra, por intermédio do teu Santo Espírito. É tudo o que nós te pedimos, Pai. Toma a direção desta palavra e o Senhor possa falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu olhando aqui na face de cada um de vocês, eu posso contemplar o brilho do Espírito Santo de Deus, irmão. Muita gratidão a Deus saber que o povo de Deus ele está reunido para desfrutar, para ouvir aquilo que Jesus ele tem a dizer. Amém? Então, nessa noite eu tenho um tema aqui que Deus ele tinha me dado uma palavra, mas eu estava orando e ele me deu outra direção. Talvez eu poderia vir falar aqui para você dos fins dos tempos, né? Mateus 24, de guerra, de rumores de guerra, mas Deus mudou a direção. Deus falou comigo a respeito da oração. Porque se nós já estamos vendo tudo que nós estamos presenciando no dia a dia, era muito longe daqui. Mas na sexta-feira aconteceu pertinho daqui. No sábado aconteceu aqui. E as coisas estão acontecendo. O círculo está se fechando. Mas eu quero dizer para você que nessa noite era para nós olhar com os olhos da fé e acreditar em Jesus e saber que Ele está se cumprindo a sua promessa. Se você estava buscando, você busque mais, porque Jesus está voltando. As coisas estão acontecendo e nós não podemos ficar mais perdendo tempo, nem ficar desapercebido, irmão. Porque a Bíblia mesmo relata que vai chegar tempos que o amor de muitos se esfriarão, né? Mas que nessa noite nós possamos segurar na mão do Senhor, né? E ganhar essa palavra, amém? Vamos todos? O ministério de oração da igreja e o poder de Deus. O ministério de oração da igreja e o poder de Deus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Esse verso 5, irmão, a gente vem desfrutando e cada dia o Senhor ele vem nos dando uma revelação. Que a palavra de Deus ela nos renova a cada manhã. Então, o versículo 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Um versículo muito forte e poderoso para mim e para a tua vida. Hoje, o que está acontecendo aqui? A igreja de Deus, ela está reunida. Senhor Jesus. E hoje por amanhã, todos os domingos tem consagração. Consagração é um momento de você se derramar, se preencher, para que você receba o poder de Deus na sua vida. E você começa a jorrar essa fonte, esse rio que está dentro de você, essa luz
para dentro das pessoas. E o que nós estamos vendo hoje, nos dias de hoje, é muitas perseguições, irmão. Muitos problemas, muitas situações acontecendo, né? Geral. Mas uma coisa é certa. Aqui a Bíblia ela relata de Tiago e de Pedro. E fala também do rei chamado Herodes, a qual agora ele começou a perseguir o servo de Deus. Eu vou falar para você que não é diferente na minha e na sua vida. Você serve a Deus, mas você pode ter certeza que alguém vai querer tentar se levantar contra a tua vida. Alguém vai querer te caluniar, te afrontar. Mas uma coisa é certa: maior é o que está com você do que o que está com ele. O que está comigo e com você é o braço do Senhor. Amém? E agora, irmãos, esse rei, por causa, Senhor Jesus, esse rei agora ele se levanta, né, por causa de uma política, Senhor Jesus, por causa de uma religião, ele começou agora a criar uma inveja na vida do servo de Deus. Você pode ter certeza que quando você começar a dar fruto, que quando você começar a ser luz na vida das pessoas, quando você começar a fazer a obra de Deus, vão tentar também querer tirar o teu brilho. Mas a obra que Deus começou na minha e na sua vida, ninguém pode impedir, ninguém pode parar. Ele pode se levantar às horas, às vezes que ele quiser, mas ele vai se levantar para cair, porque hoje eu sirvo um Jesus que ele está acima de todas as coisas, um Deus que cura, que liberta, que transforma e que sara, e um Deus que é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu e você pedimos ou pensamos. Amém. Aí agora a Bíblia ela vai falar que esse rei, ele criou uma ira, um ódio tão grande dentro do coração, porque Satanás ele trabalha dessa forma, irmão. Satanás, o desejo dele é destruir o sonho das pessoas. Ele não tem amor, o negócio dele é bagunçar. Mas é como eu falei para você, ele é derrotado. E agora ele começa, ele mata Tiago. E ele não achou pouco fazer isso. Ele agora pega o servo Pedro e lança na prisão. E ali agora a Bíblia vai falar que ele acorrenta o nosso irmão. E ele agora fica acorrentado. E não bastava somente acorrentar. Ele também colocou 2 guardas, irmão, ali, sentinela, né, vários portões. Ele tratou ali o servo de Deus como um salteador, como um criminoso, mas ele não imaginaria o que estava por vir. Aquele que é fiel a Deus no seu propósito, que ele teme a Deus, ele não se corrompe. Ele é mais que vencedor. E agora, Pedro estava lá. Ele estava ali, irmão, humanamente, sem saída e sem direção. Quantas das vezes na minha e na sua vida, eu e você ficamos sem saída? Já aconteceu com você? Quantas das vezes você ficou sem saber o que fazer? Né? Por causa de situações. E ali agora, o servo de Deus, ele adormeceu. Mas Herodes, ele achou que no dia seguinte, ele já ia comemorar a derrota de Pedro. Mas uma coisa aconteceu, o sobrenatural de Deus. O ministério de oração da igreja e o poder de Deus. A igreja, quando ela entra em ação, Deus também ele começa a mover a sua mão. Quando a igreja ela se une, se junta para pedir a Deus, Deus ele agora entra em operação em favor da igreja. E foi justamente o que aconteceu. Só que o que eu entendi, o que eu percebi, que teve algo diferente na igreja. Nós não podemos ser uma igreja que ora agora e para de orar.
A igreja ela tem que estar em constante oração a Deus. Irmãos, se você não estava orando, comece a orar. Comece a orar. Porque o inimigo ele não está brincando de ser inimigo. O poder da oração, irmão, ele tem poder para destruir, para desfazer, para desligar, para ligar, né? Todas as coisas que vêm ao contrário da nossa vida. Mas você pode perceber que quando eu e você para de orar, nós ficamos fracos. Nós não temos força, não é assim? Ou estou falando errado? Se você parar de orar, de ler a Bíblia, de vir às comunhões, você não vai ficar fraco? Você vai mandar uma mensagem, irmão, ora por mim, pede oração. E a igreja, ela tem um ministério de fazer essa obra. Sabe por quê, irmão? A igreja aqui, ela continuou orando pela vida de Pedro. Ou seja, ali, dentro daquela prisão, estava se construindo uma batalha travada entre o inimigo e a igreja de Deus. A igreja de Deus ali, ela estava sendo perseguida. Por que perseguida? Porque quando um servo do Senhor, ele está passando por uma situação, qual que é o dever, o ministério da igreja? É orar pelaquela irmã, não é isso? É orar pelaquele irmão. Para que Deus venha fazer algo, irmão. Porque nós mesmos não podemos fazer. Mas por intermédio do nosso amor, né? Da nossa oração, Deus, agora Ele entra em favor. Amém. Eu falo isso porque nós temos que fazer essa missão. Esse ministério cabe a todos nós, o ministério da oração. Se você perder esse desejo, você não vai conseguir fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Porque quando vir uma situação na sua vida, você não vai ter força para resolver. Você vai fugir do problema. E o servo de Deus, ele tem um ministério de oração, que é orar para que o poder de Deus se manifeste na vida dele. E agora, quando o adversário se levantar, ele vai ter agora autoridade e comando. Sabe o que é comando? Senhor Jesus. Quando uma pessoa vai se alistar, né, no exército, ele tem que completar 17 anos, né? 18 anos. E ali ele vai passar por um processo. E agora ele vai passar por outros processos até ele chegar a ser um comandante. Mesmo assim é um polícia militar, um polícia civil, para ser um delegado. Ele começa, né, tenente, e vai, né, crescendo. É uma junção. E na vida do cristão, do servo de Deus, não é diferente. O servo de Deus, e o primeiro passo que ele tem na vida dele é o momento de oração. Porque tudo que nós fazemos, nós temos que orar. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que orar pedindo o quê? A direção de Deus. Senão nós ficamos sem direção. Quando fala de oração, eu estava até na comunhão falando com os irmãos. Eu não queria nem... nós não ia nem sair para evangelizar. Mas as coisas vêm até nós. Né? Isso começou uma peleja travada da quinta para sexta. Na sexta-feira, né? Uma cliente da minha esposa, ela não veio fazer a unha. E agora ela começou a mandar umas mensagens daquele jeito, irmãos. E aí, imediatamente, a minha esposa falou, não, nós temos que ir lá. Nós temos que ir lá. Isso o inimigo ele já estava trabalhando.
Isso cedo. E agora, Senhor Jesus, a gente foi orar. E quando a gente chegamos ali, irmão, eu já cheguei daquele jeito, pedindo a direção do Senhor, ungindo entrada, saída e repreendendo. Porque a gente foi porque Deus deu autoridade. Deus deu a voz de comando para cada um de nós. E ali nós fomos, irmão, e Deus operou naquele lugar. Aquela vontade delas tirar a vida acabou. Isso é o poder de Jesus. Isso é o poder de Jesus. E aconteceu também numa viagem que eu fiz para Salvador. Uma família desesperada, daquele jeito, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, chorando, derramando lágrimas de angústia. Mas o Senhor Jesus, Ele incumbiu esse ministério na minha e na sua vida. E ali Deus pôde me usar. Se eu estivesse em mim mesmo, sem oração, sem direção, sem vontade, eu não ia fazer nada pelas vidas. Vocês estão entendendo, mãe, o que o Senhor está querendo falar aqui nessa noite com a minha e com a sua vida? A igreja, ela está recebendo um convite de Deus nessa noite. Você está recebendo um ministério de oração. Para que você venha entrar em ação, porque essa guerra está travada, irmão. As pessoas estão precisando de uma palavra nessa noite. Senhor Jesus. E ali, graças a Deus, tudo que estava ao contrário, Deus fez tudo valer. O que era impossível para aquela mãe, para aquela irmãzinha, aquela criança, e para aquela outra, a irmã dela, que ela nem poderia ficar lá, ficou. Porque a oração tem poder. Então, é isso daqui. A igreja, ela fazia contínua oração por ele e a Deus. Então, quando a igreja entrou em oração em favor de Pedro, né? Mesmo a perseguição de Herodes, Deus agora entrou em favor de Pedro. Que diz assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Ei, levanta-te depressa. Senhor Jesus. E caíram as cadeias. E caíram as cadeias. E Pedro começou a se alegrar. Ele estava ali e não estava mais. Por causa de quê? Porque tinha alguém lá fora orando por Pedro lá dentro. Se você tem esse ministério na sua vida, você pode ter certeza que a igreja ela vai avançar. Porque Jesus, ele conta com a minha e com a sua vida. Foi o que ele falou com Isaías. E quem eu o enviarei? E quem eu o enviarei? Será que Jesus pode contar com você? Sim ou não? Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Sim, amém. Então levante sua mão assim, ó. Eis-me aqui, Senhor. Glorificado seja Deus. Jesus agora ele saltou de alegria, irmão. Né? Quando nós levantamos a nossa mão, porque nós dizemos amém. E quando a mão do servo de Deus é levantada, Deus ele começa a entrar em favor, né, de tudo aquilo que está ao contrário. Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E disse-lhe o anjo: cinge-te a ata e mais as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhes: mas lança-te às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito, ou seja, acontecendo pelo anjo, mas cuidava que era uma visão. Senhor Jesus.
E quando passaram a primeira e a segunda guarda, Senhor Jesus, o 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todo o que o povo dos judeus esperava. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Jesus. É isso, irmão. Quantos milagres o Senhor nos já fez na minha vida. Quantos milagres? E na sua vida? Sabe por quê? Quando eu fui para lá, como Deus fez com Abraão, fez comigo, tinha uma igreja aqui. E se eu parar para contar o testemunho de lá, vai ser a noite toda. Mas eu sei que nessa noite a sua fé já foi aumentada. Porque aqui dentro tem mais milagre. Jorge ali, nosso irmão, é um milagre. Ele estava lá e a igreja estava orando. Está aqui. O filho dele, os médicos, não tinha como. E a igreja estava. E ele está onde? Está na casa dele. Eu creio que em breve ele vai estar aqui. Né? Em nome de Jesus. Então, irmão, quantos milagres Deus Ele tem feito nas nossas vidas. Mas o Senhor, Ele quer fazer mais. Mas para Ele fazer, eu e você, nós precisamos de quê? Da autoridade e de que mais? De comando. Muitas das vezes, a nossa oração, se nós não tivermos fervoroso, a nossa oração ela não vai passar do teto. Mas quando nós estamos todos reunidos juntos, Deus ele começa, irmão, a operar. Foi o que aconteceu. Maria, ele estava na casa de João Marcos. Eles estavam numa casa, a igreja reunida. Você está entendendo? Então, irmãos, peça força a Deus, para Deus lhe dar força para você vir se consagrar para a oração. Se eu falar para você hoje de manhã, irmão, eu senti o poder de Deus tão grande aqui, a presença do Senhor, que você nem imagina. É muito maravilhoso, é muito gratificante. Essa experiência, irmão, todos nós temos que buscar ela. Se nós não buscar esse ministério de oração da igreja, para receber o poder de Deus, nós não vamos ter força. E você pode se deparar com a situação. Alguém ligar para você e você não saber o que fazer. Se você não tiver com a voz de comando, com a palavra, né? Você vai falar o quê? Vai ter que chamar outro irmão, outra irmã. Ah, eu não posso fazer nada. Por quê? Porque, irmão, você precisa, né, fazer como Pedro. Deixar Jesus te tocar. Senhor, me toca. Mas me toca com um toque diferente, Senhor. Porque quando você fecha seus olhos, você separa a sua vida ali para você adorar o Senhor e buscar em espírito e em verdade, Deus ele faz. Então, nós precisamos acordar para esse ministério. Porque Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo e muitos estão desapercebidos. Mas nós estamos aqui. Mas nós não podemos sair daqui vazio. Nós temos que sair daqui convicto, determinado, cheio da unção, cheio do poder e do comando do Senhor. Amém. Porque nós vimos que Senhor Jesus, e aqui fala que Deus deu autoridade à igreja para abrir e para fechar. E também para ligar e desligar, para fazer e desfazer. Essa autoridade Deus deu. Senhor Jesus. Amém? Amém. Mateus 18, Mateus 16, do 16 ao 19. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, coloca, Senhor, esse desejo no nosso coração, Senhor. De estar sempre te buscando em oração. Senhor Jesus. Amém? Mateus 16, do 16 ao 19. Quem achou pode ler. Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor
Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que foram revelados, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor Jesus. E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Louvado seja Deus. É isso que eu acabei de falar, irmãos. Nós precisamos estar conectados com o Senhor, ligado, porque se você estiver ligado no trono da glória, certamente tudo que vier na sua frente você vai ter sabedoria e autoridade de Deus para resolver. Não é isso? Então que nessa noite, irmão, que o Senhor possa te dar esta palavra para você. Mas para isso você tem que abrir a porta do seu coração. Você precisa falar: Senhor, eu não quero perder mais tempo, Senhor. Eu quero ser um servo de Deus, servir na igreja com autoridade, com amor, e visitar os enfermos, pregar uma palavra, vir para as consagrações. Senhor, me ajuda. O Senhor, Ele quer fazer algo, mas Ele é uma pessoa tão educada que Ele fala: esqueci tua porta e bate. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha que convite. Então, irmão, a igreja aqui, ela tem essa autoridade. Senhor Jesus, aqui o significado desta passagem é que Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro. Pedro confessou. Uns começou a perguntar: quem é? Quem é? Como falou Apolo, né? Um falou os profetas, outro falou o quê? Elias, Jeremias. E você? Ei, olha para cá. E você está aqui porque você sabe que Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Amém? É isso aí. É nós ter a confissão diante de Deus, o que Ele é e o que Ele pode fazer na minha e na sua vida e na vida de qualquer um que acredita nele. Então, essa passagem aqui, irmão, ele falou, Senhor Jesus, que daria a chave. E aí? Você está com a chave. Será que você agora tem esse comando de abrir e de fechar? De falar para aquele monte: vai daqui para esse lado e o monte ir? Você está entendendo, irmão, o que o Senhor está querendo falar? Ele quer derramar aqui uma voz de comando, de autoridade sobre cada um de vocês. Sabe por quê? Quando você se enche, né,
com essa autoridade e com essa unção e esse poder, você agora vai começar a fazer a obra. Então Deus, Ele chamou eu e você para uma missão. Senhor Jesus. Para uma missão. Jesus, Ele foi para o Pai, mas Ele ensinou. Ele ensinou aos discípulos. Senhor Jesus. No capítulo 19, Senhor Jesus, 18 diz assim, Mateus 18, 18. Vamos ver o que ele vai falar? Acharam? Amém. Leia aí, por favor. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado, e tudo que desligares na terra será desligado. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está. Nosso Pai está onde? Mas Ele é o Pai, o Filho e o Espírito. Mas o Espírito está aqui. O Espírito está operando. Senhor Jesus. O Espírito é aquele que você pode sentir. Você pode sentir. Mas para você sentir é como eu falei. Você tem que se derramar. Para sentir essa presença. Senhor Jesus. Louvado seja Deus. João 14, 12 e 13. Senhor Jesus. Vamos ver o que está falando lá? Oh, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Acharam? Oh, Senhor Jesus. João 14, 12, do 13 ao 14. Pode ler, Sabe? E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É o 12, vou ler para vocês. Na verdade te digo que aquele que crê em mim também fará o quê? As obras que eu faço. E fará mais o quê? E fará maior do que esta, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, Quem foi que falou isso? Quem? Jesus, irmão. Foi Jesus que falou isso. Para que o Pai seja glorificado no Filho. O 14. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus fará. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, é esse mesmo. Ele falou, na verdade eu digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E fará maiores do que esta. Foi justamente esta autoridade que Cristo deu à sua igreja. Essa autoridade ela precisa ser exercitada por cada um de nós. Então, Jesus ele foi para o Pai, mas ele deixou os seus discípulos, né, para fazer a obra de Deus. E agora, para nós fazer esta obra, nós precisamos estar em concordância uns com os outros, com a palavra de Deus, numa só fé, num só propósito, como a igreja lá em Atos 2, né? Quando eles se reuniram, né, de vários países, mas ali eles falaram a mesma língua.
Eles tinham tudo em comum. Por que eles tinham tudo em comum? Porque eles estavam tudo ali em unanimidade, em amor. E quando a igreja, ela sente essa presença, sente o que o Senhor quer com cada um de nós, aí a igreja começa a crescer. Mas se a igreja, ela não executa, ela começa a cair. E aí vem as provas, vem as lutas, os problemas. Por quê? Porque nós não estamos olhando para Jesus. Nós não estamos fazendo de acordo com a palavra está fazendo. Irmãos, quantas pessoas aí fora estão precisando dessa palavra? E você é o comandante nessa noite. Né? Você está com essa autoridade para ligar e desligar, para abrir e para fechar. Senhor Jesus, então que nessa noite, irmãos, que o nosso Deus, Ele venha fazer em cada um de nós esta obra, esse ministério de oração e de poder sobre as nossas vidas. Amém. Vamos ler mais um capítulo 11 para ver a respeito de outra oração. Senhor Jesus. Amém? Quem achou pode ler, irmão. Já então a pedra, Jesus levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. 42. Eu sei que sempre me ouves, mas fazer isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Amém. Irmãos, quem foi que fez essa oração? Irmãos, quem foi que fez essa oração? Jesus, né, irmãos? E Jesus não precisava fazer essa oração. Ele já tinha o comando. Ele já tinha a autoridade. Mas, você viu o que ele falou aqui? Senhor Jesus. Ele falou assim: tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por mim haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão, tá vendo? Que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz. Ou seja, e quando ele falou isso para Marta e para Maria, ela estava duvidando. Ela falou: eu não falei que se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus? Se vocês crerem, vocês vão ver o poder de Deus. Jesus vai se manifestar neste lugar. E elas ficaram ali. Eu sei. Marta, tira a pedra. Muitas das vezes, nós estamos olhando para essas pedras. Mas o que Deus falou para Pedro? E sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra a igreja edificada. A igreja de Deus, ela tem que estar edificada. Vocês estão entendendo o que Deus quer com nós nessa noite? Senhor Jesus. Então, irmãos, essa palavra, Senhor Jesus, e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas,
E o seu rosto envolto no lençol, disse-lhes Jesus: desligai e o deixai ir. Olha quanta. Ele teve duas vozes de comando ali. Ele falou: sai para fora. Desligai aquilo que estava amarrado nele. Tudo que tiver amarrado na minha e na sua vida, irmão, nós precisamos ter a autoridade de Deus para desligar, tirar tudo isso que está impedindo de nós avançar, irmão. Deus, Ele quer algo por mim e com a sua vida nessa noite. Esse convite foi feito. Agora, você precisa tomar posse. Senhor Jesus, você precisa tomar posse. Qual que é aquele versículo que Pedro e João no templo? Atos 3. Louvado seja Deus. Deus está desenvolvendo um rolo aqui, irmão. Vamos ler mais esse versículo para nós finalizar. Senhor Jesus, louvado seja o Cordeiro de Deus. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ter nos ouvido. Atos 3, quanto você falou? 3:6. Vamos. Senhor Jesus. Pode ler o 6 aí, quem pegou? Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Amém. Tem como você glorificar o nome de Jesus? Não, bem alto. Glória a Deus! Diga: ó Senhor Jesus! E disse Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém. Levanta-te e anda. Voz de autoridade, voz de poder. Jesus, Ele fez. E você acha que você também não pode fazer na vida das pessoas? Pode sim. Pode sim, irmão. Eu falo isso porque eu nem sabia que Deus tinha misericórdia de mim. Mas, pela misericórdia, já aconteceu. Né? O Senhor fazer milagre por intermédio da minha vida, mas não fui eu. Não foi Pedro. Não foi João. Eu não tenho ouro, não tenho prata. Mas o que eu tenho nessa noite, eu te dou. Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. A tua fé te salvou. Amém, né, Dulce? Glorificado seja Deus. Poderosa é esta palavra, irmão, e digna de toda aceitação. Hoje, nós sabemos que nós estamos aqui para aprender com o papai, né? Eu sou muito grato, muito feliz pelas orações da igreja, pela vida de cada um dos irmãos. Como que é o seu nome? Danilo, seja bem-vindo, viu, Danilo? Jesus te ama e nós também, viu? A nossa irmã ali, ó, muito feliz por você aqui hoje também, essa noite. A nossa irmã Dulce, a nossa irmã ali atrás. Deus abençoe sua vida, irmão. Então, irmão, é isso que Deus, Ele quer de cada um de nós. Os dias são maus, né? Mas nada pode impedir de mim e de você prosseguir nessa jornada cristã. Porque Jesus, Ele tem um amor muito grande por cada um de nós. Jesus, Ele quer te usar. Jesus quer avançar, irmão, por intermédio da sua vida. A igreja de Deus, ela não vai ficar parada. A igreja de Deus, ela não vai ficar mais amarrada. Porque nessa noite, no poder do nome de Jesus, Ele já soltou os irmãos.
aquilo que estava tentando impedir na sua vida, em nome de Jesus, caiu por terra no nome de Jesus. Eu quero profetizar na sua vida, irmão. Né, que tudo aquilo que estava impedindo de você avançar, tudo aquilo que estava tentando contra a sua vida, enfermidade, dor de cabeça, né, cansaço, fadiga, desânimo, eu quero determinar agora no poder do nome de Jesus, que bata em retirada agora, sai da vida dos irmãos, sai em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus repose sobre a cabeça e sobre o coração de cada um de vocês. E que nós possamos abraçar esta palavra e receber essa autoridade. Porque nós sabemos, irmãos, que nós não podemos mais parar. As pessoas estão sedentas. As pessoas estão sendo oprimidas. Estão tirando a sua vida. Mas Jesus soprou dentro de você o Espírito Santo. E essa luz, ela vai começar agora a resplandecer nas outras vidas. Você crê nisso? Amém. Eu também creio. Amém. Então que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês e continuar. Irmão, não vamos desistir. Ô Marcos, esqueci de você. Mas Deus continue abençoando a sua vida. O Lucas está se escondendo aí, né, Lucas? Deus abençoe. Você fez falta hoje de manhã, nós lembramos de você também. Né? Mas você estava na dispensação do Pai também, né? Amém. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? E continue, né, colocando o desejo no coração de nós não desistirmos, porque nós temos que regaçar as nossas mangas e avançar. Sabe por quê? Porque muitas almas estão precisando de nós. E a igreja já entrou desde agora, né, nesse processo, né? O ministério de oração da igreja e o poder de Deus. É isso aí que Deus quer na nossa vida. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade e Deus continue abençoando. Amém. Amém.